El título de mensaje de hoy se llama Aprender a escuchar y a obedecer a Dios. Ahí tiene. El versículo base se encuentra en el libro de Mateo, en capítulo 7, del verso 24 a 27, que dice así: A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Caiu la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquier que oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. También cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y yo estaba meditando este pasaje y Dios me habló que parece que vivimos en un tiempo como si fuera un microwave. Todo tiene que ser rápido. Aprieta un botoncito y ya, 30 segundos. Y también vivimos un tiempo donde las cosas tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo. En inglés llamamos de multitask. ¿No? Hacer varias cosas al mismo tiempo, Y cuando estaba pensando en este mensaje, Jesús me dijo, porque la iglesia de Dios siempre quiere obedecer a Jesús, ¿verdad? Los discípulos siempre quieren obedecer, pero Jesús me estaba diciendo, a lo mejor no están escuchando bien. Porque cuando leemos este versículo Jesús está terminando el sermón del monte. Y ahí él termina el sermón del monte justamente con ese versículo diciendo, tiene que escuchar y tiene que obedecer. Y fue exactamente por eso que puse este título de ese mensaje. Yo fui a hacer una pesquisa, ¿no? Yo entré ahí en Google, hice una pesquisa. Y hay una pesquisa de la compañía Microsoft que dice que en los últimos años, lo que se llama el Human Attention Span, o sea, el lapso de atención humana, la capacidad que tenemos de entender, de prestar atención, ha disminuido mucho. Y yo me quedé pensando, wow, eso hace sentido. Solo del año 2000 al 2021 que estamos acá, ha disminuido más o menos un 30%. Ellos dicen que antiguamente el ser humano tenía la capacidad de poner atención en una cosa, se fijar por 12 segundos y hoy día se ha bajado a 8. Y yo dije, eso es peligroso, eso es importante. ¿Por qué? Porque decimos que tenemos que obedecer a Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si muchas veces no estamos prestando atención en lo que Dios nos habla? Y por esa razón, Dios me dijo así, lo primero que tenemos que aprender es aprender a oír a Dios. Aprender a oír a Dios. Porque me parece que muchos de nosotros somos especialistas en hablar. ¿Sí o no? Allá en Apple yo tengo unos hermanos que hablan de todos los temas. Eso es increíble. Hablan de economía, hablan de medicina, hablan de todo. Y a veces nosotros también hablamos mucho. Pero cuando hay que oír, ¿qué pasa? No tenemos paciencia. ¿Quién aquí tiene hijo adolescente? Va a saber lo que voy a decir. Nuestros hijos adolescentes parece que saben todo, ¿verdad? Yo creo que los adolescentes están estudiando para ser abogados. Porque debaten todo. Y cuando tienen que oír algo, pasamos trabajo, ¿sí o no? Mira lo que dice la palabra en Santiago 1:19b. Todos deben estar listos para y estar lentos para. ¿Ya vieron cuál es el problema? Y el versículo de la noche Jesús empieza diciendo, cualquiera que oye estas palabras y pone en práctica. Y ahí él empieza a traer una comparación de dos personas. Ya conocemos la historia. Una es bendecida, una es la persona que se llama prudente y la otra no. Y muchas veces nosotros tenemos la costumbre de mirar el final de la historia y ver lo que pasó. Y a veces tenemos un poco de dificultad de ver cuál fue el proceso, de estudiar el proceso. A veces decimos, queremos ser bendecidos,
queremos ser prósperos, quero que minha família seja uma bendição. Pero muitas vezes não entendemos que para que isso suceda em nossas vidas, há um processo. Repitam assim comigo, há um processo. Repita outra vez comigo, não sei se eles puseram aí está. Esta igreja é muito sofisticada, uau. Repitam assim, é um processo, é um caminho largo. Primeiro tenho que aprender a ouvir a Deus. Depois aprender a obedecer. E aí então, vendrá quê? Vendrá quê? Amém. Amém, glória a Deus. E o que será que está passando com nós? Porque quando miramos os aparatos eletrônicos, quando miramos a televisão, o celular, as tabletas, eles chamam isso de smart, não? E a vezes eu creio que esses aparatos se vão volvendo cada vez mais smart e nós vamos meio que, eu não sei a palavra em espanhol, ajuda-me aí, assim, não? E a vezes eu me quedo perguntando, o que está passando? Os que são aí de 40 para arriba se vão identificar com o que vou dizer. Vocês se recordam da época que havia que memorizar os números de teléfono? Tinha que memorizar a direção da casa, as informações importantes. Não levante a mão para não ter problema com sua esposa, ok? Pero eu sei que muitos de nós se perguntam qual é o número do telefone de tua esposa. Vai dizer assim, ou a fecha de cumpleaños dele, vai dizer, eu sou um deles, ok? E em minha casa, vou dar um tip, não? Em minha casa, minha esposa sabe que eu tenho, assim, falha a memória, não? Me estou ponendo viejito já. E ela o que faz é põe as mensagens em telefone. Pero não em telefone dela, põe em meu telefone. E aí, quando tem uma fecha importante, ela já começa a pôr a mensagem um dia anterior. Então, sai em meu telefone aí uma mensagem, cumpleaños de boda. Dice, ok. E aí me recuerda. E eu me quedo pensando, eu não pus essa mensagem aí, quem pôs? E que vamos fazer, igreja, quando temos que trazer isso para nossa caminhada com Deus? É onde a coisa se põe séria. Porque a vezes estamos dizendo a Deus, ¿por que as coisas não fluem? ¿Por que não funciona? ¿Por que não avanço? ¿Por que isso? ¿Por que aquello? Muitas vezes até ponemos a culpa em Deus. Ou ponemos a culpa em pastor, em los discipuladores. Quem aqui nunca abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia e segundos depois se queda pensando, o que estava lendo? Já nem me recuerdo. Sim ou não? Se nos vai. Pero há que esforçar-se. O mês passado estava sentado falando com um discípulo, não? E o discípulo dizia, André, eu quero aprender mais da Bíblia. Quero conhecer mais da Bíblia. E eu me puse tão contente porque eu creio que o que Deus mais quer é que nós conheçamos sua palavra, sim ou não? Porque aí habla o que Ele tem para nós, o que Ele deseja para nós. Se nós aprendemos a palavra de Deus, se la guardamos em nosso coração, vamos a viver uma vida bendecida. E esta é a minha oração esta noite, que de alguma maneira o Espírito Santo possa tocar a nós, que de alguma maneira o Espírito Santo possa fazer que queime dentro de nós o desejo de ouvir a Deus, o desejo de ter intimidade com Deus. Pode ser que alguns de vocês são recém-convertidos, que recém estão chegando ao ministério, pode ser que outros já estão há muito tempo, mas sabe de uma coisa? Deus sempre quer dar mais para nós. Deus sempre tem mais para nós. Amém? Mira o que diz o salmista em Salmo 19:14. Sejam, pues, aceptáveis ante ti mis palavras e mis pensamentos, ó Senhor, roca minha
y redentor mío. Esta palabra aceptable significa que el salmista está diciendo así a Dios: Dios, que mi palabra, que mis pensamientos puedan llegar delante de ti como un sacrificio. Como un sacrificio. Que Dios pueda recibir lo que está en nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca, como un sacrificio. ¿Y por qué la palabra de Dios tiene que estar adentro de mí? Mira lo que dice Salmo 119, 105. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi sendero. Entonces, si la palabra de Dios es esa luz que nos alumbra, que trae dirección para nuestra vida, que nos demuestra dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir, lo que hacer y no que hacer, tenemos que tenerla sí o no adentro de nosotros. Amén. Ustedes ya escucharon una frase que dice así, más o menos. Allá en Naples tenemos muchos cubanos, ¿no? Y los cubanos hablan mucho de esa frase, más o menos. ¿Y cómo está? Más o menos. A veces yo pregunto a mis hijas, ¿ya hicieron la tarea? Y me dicen, más o menos. ¿Ya están listas para ir para el servicio? Más o menos. Y yo me pongo brava. ¿Cómo puede? ¿O están o no están? Pero ahora piense bien. Cuando Dios pregunta a nosotros, siervo, ¿puedo utilizar ahí tu nombre? ¿Ya leíste mi palabra hoy? ¿Ya tuviste un tiempo de oración conmigo hoy? Y a veces nosotros contestamos a Dios, más o menos. Más o menos. ¿Tú crees que eso agrada el corazón de Dios? Puede ser sin miedo de errar, no. Pero Él nos da una oportunidad, amén. Y esta es la oportunidad que está en Mateo 7:24. Acompañe. Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y el primer paso que quiero compartir con ustedes en esta noche es que nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios. Repítanlo así conmigo: yo necesito aprender a escuchar a Dios. Y eso requiere esfuerzo. Para escuchar a Dios requiere esfuerzo. No es solo leer un poquito la Biblia, no es solo leer el versículo, como se dice, el versículo de día que sale ahí en la aplicación. No es solo escuchar un poquito de alabanza, no es eso. Requiere esfuerzo. Todos estos hombres que están aquí adelante, que pasaron, los que estaban ministrando alabanza, para que ellos lleguen donde esté, se esforzaron mucho. Requiere esfuerzo. Para conocer la palabra de Dios requiere esfuerzo. ¿Me hago entender? Jesús, cuando hablaba con las personas, Jesús utilizaba de parábolas, ¿no? Era un lenguaje cotidiano, un lenguaje para que las personas pudieran entender lo que Él estaba diciendo. Pero muy a menudo, estas personas se iban y no entendían el significado espiritual. No entendían lo que estaba en el corazón de Jesús. Y yo creo que eso muchas veces pasa con la iglesia. Muchas veces pasa con nosotros. Mira lo que dice Mateo 13:10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué habla en parábolas? Y ahí Jesús respondió: porque a ustedes, Iglesia del Doral, Ministerio Vida con Vida, se les concede entender el misterio del reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, la multitud se acercaba al lado de Jesús para escuchar, y ahí escuchaba a Jesús hablando del lenguaje ese cotidiano, de aves. Un sembrador salió a sembrar y esparció las semillas. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Pero muchas veces se iban sin entender el panorama más amplio. Toda vez que estamos leyendo la palabra de Dios, toda vez que venimos a un servicio a escuchar la palabra de Dios,
Toda vez que vamos a un RE estudiar la palabra de Dios, Dios quiere hablar contigo. Todas las veces. Todas las veces. Pero tenemos que tener ese corazón abierto, ese deseo. No hacer las cosas de manera mecánica, automática. A veces vamos para el servicio corriendo y llegamos allá corriendo. Tenemos que tener nuestro corazón abierto. Hoy es día de RE. Glória a Deus. Vamos a RE. Porque aí vou escuchar a palavra de Deus. É dia de ir a serviço. Glória a Deus, vou a serviço. Porque vou estar com meus irmãos. Vou ter a oportunidade de estar a alabar a meu Deus. Por todas as bendições que Ele ha hecho nesta semana. E também vou ouvir a palavra de Deus. Sempre há o panorama mais amplo. Se recuerden disso. Leiam a palavra como algo para si mesmo. Senhor, habla comigo. Mira lo que hacían los discípulos en Mateos 13:36. Luego, después de despedir a la gente, Jesús entra na casa y sus discípulos se acercan y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. ¿Sabes qué, iglesia? No tenga pena de acercarse a Jesús y preguntar a Él lo que Él te quiso decir. Porque às vezes não vamos a entender, às vezes é muita informação, às vezes esses 8 segundos que temos aí na mente se vai e desconcentramos. Pero se acerquem a Jesus, perguntem: Senhor, o que quisiste dizer? Glória a Deus que temos hoje dia o YouTube, verdade? Entre aí, YouTube, Vida com Vida, e escute a prédica outra vez. Eu te garantizo, se tu escuchas a prédica outra vez, Deus te vai falar mais. E se escute outra vez, Deus te vai falar mais. E se agora tu empiezas a compartilhar o que aprendiste aí com outras pessoas, Deus te vai falar mais. Me hago entender, igreja? Pero havia aí secreto. Se miramos aí, quando Jesus se despide de la multitud, agora Ele está a solas com seus discípulos. Eu creio que muitas vezes nós não podemos entender a Deus, porque estamos juntos com a multitud. E a vezes necessitamos estar a solas com Deus. Em um momento esse de intimidade, donde tu estás aí com Deus, Senhor, habla comigo. Porque quando há muita gente hablando, quando há a multitud, nos dificulta. E tu me puedes perguntar: André, como hago para oír a Deus? Não te complique, é simples. Gaste tempo com Ele. Gaste tempo com Ele. Não há outra maneira. Para conhecer e escuchar a voz de Deus, gaste tempo com Ele. Se eu pergunto a pessoa que está a seu lado, que segura é uma pessoa que tu conhece, se eu digo: cierra tus ojos e siento a pessoa allá na esquina, allá, lejos de ti. E se essa pessoa allá na esquina grita tu nome, tu vas a reconhecer sí ou não su voz. ¿Va a reconocer? ¿Y por qué reconoce la voz de la persona que está a su lado? Porque ha pasado tiempo juntos. Porque tiene intimidad con ella. Yo creo que muchas veces Dios está hablando y nosotros tenga intimidad con Dios. Estaba pasando ahí en principio, ahí adelante, que cada casa, una iglesia, cada discípulo. Eso es tremendo. Porque não são só os pastores que têm que ter intimidade com Deus. Não são só os líderes que têm que ter intimidade com Deus. Somos todos. Amém. Todos. Cada um de nós. É uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém, igreja? Hagamos uma autoanálise e miramos como está nosso tempo com Deus. Será que eu logro ouvir a voz de Deus?
Uma coisa que quando estava orando sobre essa palavra, Deus me disse, e é uma coisa bem clara, não? Hoje em dia temos nossos aparatos eletrônicos e gastamos tanto tempo em la mídia social, sim ou não? Gastamos tanto tempo com essas coisas e pouco tempo com Deus. Eu creio que quando chegarmos ao cielo, vamos perder alguns galardones, porque desperdiciamos muito tempo com mídia social. Aida sabe, eu não tenho essas coisas, eu trato de não meter-me nisso, porque para mim, muitas vezes não, para mim, ok? Eu sei que pode ser um instrumento de bendição, verdade? Podemos compartilhar a palavra e tudo isso, pero eu passo trabalho com isso, prefiro nem tê-la. E eu creio que a vezes Deus habla com nós e parece que estamos escutando em outro idioma. Eu me recuerdo que quando eu cheguei aos Estados Unidos, um primo meu me levou a trabalhar, não? Ele disse, André, quer ganhar plata? Eu disse, claro, vamos pagar, eu creio que era $10 a hora, e para mim era muito dinheiro. Um imigrante que chega de seu país, allá, tu saca a conta e sabe como é isso. E eu perguntei, o que há que fazer? E ele me disse, não, vamos allá, te vamos poner um uniforme, tu te quedas aí. E o trabalho era allá em Homestead. Quem vive em Homestead aqui? Maurício, nossos irmãos, glória a Deus. Então, vocês sabem a direção de onde eu vou ser. Em Homestead tem uma pista de carreira, não? Se chama Homestead Speedway. Eu perguntei a Maurício e Maurício me confirmou. Aí há uma pista de carreira, não? De altos. E meu trabalho era de ir aí ser security. Não? Quando tu vai aos eventos desses, tu vê que a gente é vestida assim de negro, assim, que você queda parado. E eu perguntei, o que tenho que fazer? Porque eu não falava inglês, não falava espanhol, e estava muito medo. E meu primo me disse, me enganou. Meu primo me disse, não tem que falar nada. Tu chega aí nada mais e te queda aí parado aí como uma estátua. Assim, ok, eu posso fazer isso. Então, eu estava aí com um uniforme negro e a gente me mirava e o que hice eu virei de espalda para que nada me hablara. E me vino uma pessoa e me tocou e me perguntou em inglês, ¿dónde está el baño? Eu não entendia nada, mas eu sabia a frasecita essa, I don't speak English. Eu sabia, essa de memória eu sabia. Então, como eu estava em Homestead, que vocês creem que sucedeu? Qual foi o outro idioma que me falou? Em espanhol. E aí me perguntou, ¿dónde está el baño? E eu, banho, que é isso? Em português diz banheiro. Repitam, banheiro. Para que aprendam português. E a pessoa se puso brava e foi, chamou o supervisor vino. Bueno, para hacer a história corta, este foi meu primeiro e último dia. Não falava idioma. É um problema quando Deus quer falar com nós e nós não entendemos. É um grande problema. O rei Davi era um grande rei. Diz a palavra que foi um rei segundo o coração de Deus. E mira o que este rei escreve em Salmo 62. Salmo 62, 11. Deus falou uma vez e eu escutei 2 vezes. Quando eu escutei esse versículo a primeira vez, me encantou. Porque ele disse assim, Deus falou uma vez e eu escutei 2. Ele o que estava dizendo é assim, Deus falou, eu escutei sua voz, a primeira entrou por meu ouvido, e a segunda abarrou a meu coração. Assim temos que ser nós, igreja. Quando Deus nos habla, temos que poner atenção. E esta palavra tem que entrar adentro de nosso coração, amém? Porque quanto mais nós escuchamos a palavra de Deus, mais vamos creer em Deus, mais vamos quitar nossos olhos de los problemas, mais vamos quitar nossos olhos de las dificuldades e vamos poner nossos olhos em Deus. Se eu pergunto, ¿usted cree que Deus pode resolver seu problema? Eu sei que todos nós vamos dizer que sim, ¿verdad? Pero para que isso suceda, nossos olhos têm que estar puestos em Ele. Temos que estar sempre mirando para Ele. E quando temos a palavra dentro, essa palavra não vai dando fé, não vai gerando de fé,
vai llenando de fé. E aí passo por uma situação, em vez de tratar de resolver esse problema, eu miro para Deus. E aí vou escutar a palavra e me vai llenando mais de fé, mais llenando de fé. É um versículo muito conhecido, vocês conhecem, Romanos 10:17, que diz aí: assim que a fé provém del oír y el oír. Então nós vamos escutando mais da Bíblia, vamos escutando mais Deus falar com nós, e o que vai passar? Vamos nos ponendo mais íntimos com Deus. Ponemos mais sensíveis a lo que Deus nos habla. Hasta el punto que Deus pode falar allá e pode estar em meio de uma multitud, pero se Ele dice tu nome, tu dices: Senhor, te escucho, porque agora tenho intimidade. Amém. Vuelvo e repito, não importa o tempo que você conheça a Deus. A lo mejor está empezando ahora, no tiene todavía, conoce mucho la palabra, pero no importa, empieza poco a poco. Lee la palabra con calma, estudia, pregunta. A lo mejor tú eres una persona que está aquí há mucho tiempo, pero ¿sabe qué? El afán de la vida, la multitud allá afuera, ha llenado su corazón. E hoje dia te dificulta ouvir quando Deus habla. Eu creio que essa noite Deus nos quer dar essa oportunidade nova de poner atenção e devolver a mirar e falar a Deus: Senhor, habla comigo, habla comigo, habla comigo. Mira o que passou em Samuel. Vocês conhecem esse passagem. 1 de Samuel 1:1. En aqueles dias o Senhor não se comunicava nem em visiones, pois estas não eram frequentes. Em aquele tempo Samuel aún não conhecia o Senhor, nem lhe havia revelado sua palavra. En esse tempo, o Espírito Santo não habitava dentro de nós, em no Antigo Testamento, verdade? Deus falava através de um homem, um profeta. Pero o profeta dessa época se chamava Eli. E quando leemos, vamos entender que Eli já estava viejo e cego espiritualmente, ou seja, a pessoa que Deus utilizava para falar com o povo estava mal, já não oía a Deus. E este é o environment que nasce Samuel. Não me recordo a palavra environment. Ambiente. Graças a Deus que vocês falam aqui muitos idiomas, verdade? Hablo português, vocês traduzem, hablo inglês, vocês, glória a Deus. E por isso que eu digo que não importa o tempo de igreja que tem, porque Samuel nesse princípio não conhecia a Deus. Deus já tinha falado com Samuel, Deus já tinha chamado a Samuel, e Samuel não entendia sua voz. A lo mejor estamos passando por situações similares. Eu sei que vivemos dias difíceis, não? Tempos de pandemia. Muitos de nós perdemos pessoas queridas, momentos difíceis. Pero que momento como esse que mais necessitamos de ouvir a Deus? Eu creio que sempre necessitamos ouvir a Deus, pero os dias que vivimos é algo fuerte, porque vivemos dias difíceis. E mira o que diz aqui na palavra, em 1 Samuel 3:10. Então o Senhor se juntou a ele. Ou seja, Deus regresa outra vez a falar a Samuel. ¿Sabes que? Deus está regressando essa noite para falar com você. E aí Deus disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu. Isso é o que temos que fazer quando Deus habla. Quando Deus chama tu nome, tu tens que dizer: Senhor, mira, habla, Senhor, que tu servo escute. Vamos fazer algo profético aqui. Ponga a mão em seu ouvido. Os esposos que estão abraçados à esposa, dê um break. Que é tempo agora tu com Deus. Ponga a mão em seu ouvido. Cierra tus ojos. E disse: Senhor, habla, que tu siervo escucha. Uma vez mais. Senhor, habla, que tu siervo escucha. Amém, igreja? E uma vez que escuchamos a voz de Deus, uma vez que reconhecemos a voz de Deus,
que sabemos os planos que Ele tem para nós, que são de paz e não de mal, que quer bendecir-nos, que quer enderechar nossa vida, nossa casa, nosso matrimônio, quer que nossos filhos cresçam nesse ambiente bendecido. Uma vez que conhecemos a voz de Deus, temos que fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? Digam assim: poner em prática. Mateus 7:24. Qualquer que me oia estas palavras e la pone em. Uma vez que temos o que Deus nos quer, temos que poner em prática. Porque não sirve nada ter toda a instrução, escuchar a Deus e não fazer nada com isto. Imagina se vem um huracão categoria 5 em nossa direção. Não vai vir em nome de Jesus, ok? Pero aí temos o noticiero, temos um avião que se mete em meio, creio que se chama Casa Huracán. Temos os reportes aí, reporteros falando. Temos os satélites aí que dizem. Temos toda essa estrutura. Pero não hacemos nada. Se quedamos aí paraditos. O que vai passar quando chega o huracão? Problema, verdade? Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando Deus nos habla e nós não hacemos nada, é um problema. Vou dar outro tip para vocês. Quando Deus te habla, obedeça rápido. Porque a vezes nos quedamos, já vou fazer ahorita, amanhã empieza, como a questão essa de las dietas, não? El lunes empiezo, pero nunca dizemos qual lunes é. Quando Deus habla a uno, temos que obedecer rápido. Obedeçam rápido, porque se tardamos em obedecer, vamos estar pecando. E sabe o que? Vamos começar a escuchar as outras vozes. Porque há diferentes vozes que nos hablam. Vozes de crises, vozes de situações que uno não espera, vozes del hombre, a voz de nossa alma que está lo que habla de dentro de nós, nosso coração, há a voz de nosso inimigo, há diferentes vozes falando. Quando Deus te hable, obedeça rápido. Amém? Eu vou pedir que vocês me ajudem a predicar, porque o pastor John me dijo que a gente aqui predica super bem. Mira para a pessoa a seu lado e tu vai dizer algo a ela, ok? Tu vai predicar a ela, listo? Diga, habla com amor, ok? Não vai falar bravo assim, que a vezes os esposos falam com as esposas assim como, calma, calma. Se ela é a esposa que está a seu lado, habla com amor. Díselo assim: Deus já te deu este tesouro. Agora toca ser tu parte. Agora pergunta assim a ela: ¿me está entendendo? Contéstala. ¿Viste como são predicadores? Dê um aplauso aí para vocês. Já estamos terminando, ok? Miramos alguns versículos que respaldam o que acabamos de dizer, que há que poner em prática. Se o Ministério de Alabanza quer ir passando adelante, por favor. O apóstolo Juan nos disse, em Apocalipse 1:3, bienaventurado, dichosos, el que lê e los que oem as palavras de esta profecia, e observam, ou seja, hacen caso, põem em prática, lo que en ella está escrito, porque o tempo está cerca. Pablo escreve em Romanos 12:13, pois não são justos ante Deus los que solamente oem la lei, sino los que la obedecem. O apóstolo Santiago nos diz em Santiago 1:22, não se contentem solo com escuchar a palavra, pois assim se enganam ustedes mesmos. Llévenla a la prática. Moisés dijo al pueblo, este é quando Moisés entrega os famosos 10 mandamentos. Mira lo que ele disse ao pueblo. Deuteronômio 5:1. Moisés reuniu a todo o pueblo de Israel e les dijo: escuchen, israelitas, las leis e decretos que hoy voy a comunicarles. Apréndanlo bien. Não é mais ou menos. ¿Se recuerda mais ou menos? Aprendam bien. E ponga lá em prática. E vários outros versículos. A Bíblia nos diz que devemos não só ser oidores, mas sim hacedores. Poner em prática. Amém? Conclusão.
el Salmo 15, el verso 1 dice: ¿Quién, Señor? Es el salmista preguntando a Dios: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Si yo pregunto, ¿quién quiere habitar en la presencia de Dios? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Y el salmista está preguntando: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y ahí Dios contesta: ¿quién puede vivir en tu santo monte? El 2, Dios contesta: solo el de conducta intachable, que practica la justicia. O sea, aquel que aprendeu a escuchar a Deus e que põe em prática suas ensinanças. Estos podem estar na presença de Deus. Amém? E para terminar, vamos a ler juntos. Pónganse de pie, por favor. Mateus 7:25. Vamos a ler juntos. Caíram as lluvias, cresceram os rios, soplaram os vientos e azotaram aquela casa. Contudo, a casa não se derrumbou, porque estava cimentada sobre la casa não se derrumbou, porque estava cimentada sobre la. Igreja, fomos chamados para ser a diferença. E temos escuchado isso todo o ano. ¿Sí ou não? Que Deus pode usar a cada um de nós. E de verdade que Ele cuenta com cada um de nós para ser a diferença em nossos hogares, em nossas casas, com nossos filhos, em nossos trabalhos, em nossas escolas. E nossa oração é que a marca de Cristo esteja onde nós vayamos. Amém? Que nós sejamos como aquele que aprendeu a escuchar a Deus e obedecer a sua perfeita voluntade. Mientras a alabanza pode tocar uma canção, mientras a alabanza ministra uma canção para nós, eu quero pedir que cada um, de maneira individual, tenha um tempo com Deus. Nós escuchamos a palavra que devemos aprender a ouvir a Deus. Solo tu sabes o tempo que tu has tenido com Deus. Como está esse tempo? Como está tu vida com Deus? Mientras os ministros tocam uma canção, tenha seu tempo de oração. E depois vamos a orar juntos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amém, Senhor. Venimos delante de tu presença, Deus, com o coração contrito e quebrantado. Pedimos perdão, Deus, por as vezes que hablaste a nós e nós não lhe dimos ouído. Perdão quando gastamos mais tempo com as mídias sociais, com as coisas que passam, e não damos prioridade a tu reino, a ouvir tu voz. Padre, nesta noite estamos aqui, Deus,
como los pequeños Samueles, aquellos que estão recién empezando. E eu te pido que tu puedas hablar, Senhor, a nosotros. Espírito Santo de Deus, toca los corazones de aquellos que tu conoces, de aquellos que estão sedentos nessa noite, Deus. Aqui estamos los Elis também, Senhor, aqueles que já andam contigo há bastante tempo, pero que ultimamente não logram escuchar, não logram obedecer. Tem misericórdia de nós, Deus. Queima, Senhor, em nosso coração o amor de primeiro amor. Recuérdanos, Senhor, de onde nos sacastes. Recuérdanos de los planes e projetos que tiene para cada uno. De los dones e talentos, Senhor, reviva, Deus, em nome de Jesus. Padre, oramos em nome de Jesus, que os ouvidos espirituales sejam destapados, efatá. Entramos em tu presença, Deus, donde a multitud não está, em momentos solos, e te pedimos que tu se revele a nós, ó Deus. Cambia-nos, ó Deus, de solo oidores a hacedores. Quita-nos de nossa zona de comodidade. Tu não nos traíste a este país solo para ganhar dinheiro, solo para ser próspero, solo para trabalhar. Tu nos traíste aqui para sermos discípulos, aqueles que creem em todo o que tu disse e obedecem todo o que tu manda. Mueve as estruturas de tu igreja, Deus. Sacúdenos. Queremos avançar. Toca onde é necessário, meu Deus. Que de verdade, Deus, podemos fazer a diferença em nossa geração. Padre, eu quero orar por nossos filhos, por los jóvenes, ó Deus. Quita o brilho do mundo, quita o brilho de las coisas que este mundo oferece, e que eles te possam conhecer, Deus. Samuel era um jovem, Deus, e ele ouviu tu voz. Eu te pido que nossos filhos possam escuchar tu voz, e que eles possam, Senhor, tomar a decisão por eles mesmos de entregar-se a ti e de apaixonar-se por ti desde temprana idade. Eu te pido assim, Senhor. Pido que tu toque os ancianos desta igreja, os ancianos deste ministério. Capacita-nos cada vez mais, Deus, para sermos exemplo, para viver aquilo que predicamos. Derrama de mais unção, mais capacitação, mais amor, mais paixão. Que tu reino avance, que as pessoas se convertam aqui em Doral, aqui por Miami, que essa cia se llene de pessoas sedentas para ouvir tu palavra. Padre, toca aqueles que nos escutam por la internet. Tu eres Deus de cerca e de lejos. E só a ti, Senhor, seja dado todo honor, toda glória, toda alabança. E que testemunhos, ó Deus, sejam hablados por lo que tu estás haciendo na igreja. E a igreja de Cristo disse: amém. Dê um aplauso, Senhor. Amén, iglesia. Queremos agradecerte, Padre, por esa palabra.
Yo quería hacer una oración más. No sé si habrá alguien que nos ve por las redes sociales, alguien que está aquí entre nosotros, que tal vez ha escuchado ese llamado de Dios una y otra vez, como nos predicó Andrés aquí hoy, que Dios nos habla, Él nos llama, y a veces nosotros hacemos caso omiso de ese llamado. Tal vez a ti Dios te ha estado llamando una y otra vez. Tú has escuchado su voz llamándote y tú no has atendido. Pero déjame decirte que servimos a un Dios que es misericordioso y que no desiste de ti. Y que hoy es día de salvación. Dios te dice hoy, una vez más, hijo mío, entrega tu corazón. Si tú eres esa persona que está ahí hoy escuchando la voz de Dios y que en tu corazón tú decides, hoy yo la voy a obedecer, hoy yo voy a atender ese llamado, yo quería orar por ti. Si hay alguien aquí entre nosotros, gustaría que levantase la mano para que podamos orar juntos. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, y si hay alguien que nos ve por la internet, queremos orar por ti también. Que podamos hacer esta oración de entrega juntos. Vamos a orar, iglesia. Apóyenme en esta oración. Señor Jesús, hoy yo he escuchado tu voz una vez más. Y hoy yo decido, no voy a dar la espalda. Yo voy a ir en pos de ti. Yo voy a ir y entregarme a ti. Porque hoy tú hablaste una vez y yo te oí 2 veces. Te entrego mi vida, Señor. Guíame. Pon en orden mi vida. Enséñame a andar en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Declaramos todo tipo de bendiciones sobre esas personas. Creemos que hay personas que han entregado su vida al Señor. Creemos que tal vez van a ver este video en otra ocasión grabado y que ellos van a entregar sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia.